Bom dia, pessoal. Se o áudio estiver um pouco ruim, dá um grito aí. E eu fiquei com a parte boa, que é a parte a parte da pauleira, que é as principais consequências dessa retenção do calor na Terra. O que acontece com a retenção do calor? Através da retenção do calor, começa o quê? O aumento da temperatura na Terra. E esse aumento, a Terra tenta controlar, o ambiente tenta se equilibrar, e com isso tem algumas consequências. A principal consequência desse aumento é o quê? Uma das principais são o derretimento das calotas polares. Com esse derretimento, a tendência é o quê? É o mar aumentar a sua capacidade e com isso, ou seja, com o passar do tempo, se isso alagrar, o quê? Algumas cidades litorâneas vão começar o quê? A ser engolido por esse avanço desse mar. Uns exemplos que a gente pode citar é o quê? A gente pode ver no nosso dia a dia, quem está acostumado a ir, é algumas cidades litorâneas da Paraíba. O caso que a gente estava discutindo ontem, eu e Paula, é a Baía da Traição, como vocês podem ver, o caso que, como a maioria frequenta, que a Lagoinha frequenta essa cidade, viu que com o passar do tempo, o mar foi tomando conta da cidade, está sendo tomando conta da cidade. Outra cidade é o quê? É o Conde, se eu não me engano, é essa cidade também, que está sendo tomada pelo avanço do mar. Outro fato ocorreu foi o quê? Com o como também está dizendo também Jacumã. Outro caso também é o quê? É o farol de Cabo Branco, como vocês podem ver. E com o avanço do mar, teve algumas erosões, e aquele trecho ali, cada vez mais, cada ano que se passa, está degradando mais, aquele barranco que tem do farol de Cabo Branco. Outros casos que falam é o quê? Com o aquecimento global, a provocação pode acelerar o quê? O processo eita, vê se sai. Desertificação. O que é isso? Alguns lugares estão passando a ser o quê? A se tornar deserto. Outro caso, trazendo para a realidade também, aqui na Paraíba, é alguns casos da cidade do Sertão, que alguns locais já estão sendo desertificados. Ou seja, não tem como produzir naquela parte. Outro caso que afeta também é o quê? É alterar o funcionamento do equilíbrio do ecossistema. Com isso, a gente vai ter o quê? Grande parte de animais, como a gente pode ver, vão ser extintos e outros já foram. Também tem o caso de quê? De plantas também, da flora e da fauna, as duas estão o quê? Estão sendo dizimadas por ações da humanidade. E essas consequências estão relevantes ao quê? A ação, ou seja, a reação da natureza em consequência de quê? Das ações da humanidade. Outro fato, o clima. Como a gente pode ver, a gente pode trazer para a realidade no país o clima, que alguns cantos tem mais chuvas, outros mais seca. É o caso que a gente pode ver da região sul e sudeste. Tem alguns casos que lá esfriam mais. No sudeste tem aquela parte das chuvas. A grande quantidade de chuvas e de vez em quando não suporta. As cidades provocam aqueles alagamentos e enchentes de determinadas regiões. Vamos lá. Sim, outro fator é a devida emissão desses gases, que traz o quê? Em grandes cidades, a maioria do pessoal tem problemas de saúde, tanto no sistema respiratório, quanto outros sintomas. Como a gente pode ver aqui, está dizendo, algumas doenças, em alguns países quentes, a malária e a dengue
que é o nosso caso aqui, a dengue é muito prevalecente no nosso país. A gente esqueceu um pouco agora dela devido a esse coronavírus, devido ao vírus, o Covid-19. A gente esqueceu um pouco da dengue, mas a gente está num período de chuvas, naquela variação de chuvas, e temas e climas sem chuva. Eita, como é que se chama? Aquele período que chove dia sim, dia não, dia sim, dia não, revezamento. A gente se esquece um pouco dessa doença, da dengue, da onde ela se alastra, que é no acúmulo de água. Outro fato do aumento da temperatura pode aumentar o quê? As condições favoráveis para o princípio de incêndio. Como a gente pode ver, que alguns casos já tiveram incêndio, ano passado, se eu não me engano, aqui no Brasil, na Amazônia, na Austrália, quase todo ano, no período seco, tem esse sistema de incêndio, e isso é devido ao aumento da temperatura. E gravemente vai começar o quê? Os períodos tanto vai ter a diminuição de chuvas e começar o quê? O período a passar mais secos. É outro caso que eu estava discutindo ontem com o Paulo, é o quê? Quem já é mais velho pode ver que de 2000 para cá, aquele tempo de chuvas foi cada vez mais, cada ano que se passa, começa a diminuir. E com isso afeta a gente aqui na região. Como a gente não tem um abastecimento de água, não tem esse suporte de água, a gente, cada ano que se passa, a gente está sendo mais prejudicado devido a isso. Outro problema que pode se alastrar também é o quê? Um aumento, alteração do curso das correntes marítimas. Esse é um grande fato que pode prejudicar todo o ecossistema do Brasil, não, do mundo, do planeta, essa mudança das correntes marítimas. Ela pode afetar altamente o Brasil, o planeta, eu quero chamar só o Brasil. Esse sistema, quem já assistiu um filme, é um filme fictício, mas que pode trazer para a realidade é o quê? É aquele filme Um Dia Depois de Amanhã. Ele pode se tornar um fato verídico. E lá foi o quê? No filme relata o quê? Que as correntes marítimas tiveram um aumento da sua temperatura. Com isso, sempre a Terra ele arruma um jeito de tentar se equilibrar. E nesse filme o fato ocorreu o quê? Nesse processo de tentar se equilibrar, ela teve o quê? Ela provocou uma grande tempestade que fez o quê? Metade do planeta congelou. Quem já viu isso, historicamente já passou, que foi a chamada Era do Gelo, aonde, parece, se eu não me engano, nesse período, a Terra passou por um grande avanço, ou seja, teve um grande aumento da sua temperatura e, tentando se equilibrar, ela congelou sua metade. Quando ela faz essas ações, ou seja, ela tenta se equilibrar, ela provoca algumas ações, consequentemente, ela não quer saber que foi eu que causei, se não causei, ela não quer saber. Ela faz isso e quem estiver no meio acaba se prejudicando. Pode ter, pode ter ajudado no fato ou não. Ela vem e não quer saber quem foi que fez e quem não fez. Outro caso, por último, é, como falaram, com o aumento da temperatura, alguns casos são desertificados e também ocorre o quê? Como o Ilza falou, as chuvas ácidas que acabam o quê? Acaba prejudicando tanto na agricultura. E com isso, cada dia mais a produção de alimentos vai ser diminuído. Esses são alguns fatos. Visto isso, ou seja, a humanidade surgiu isso,
As Nações Unidas, né, em questão. Um caso que eu estava vendo uns vídeos procurando, que falou o quê? Se um... Lá vai, agora são os julgamentos. Se uma ação, se uma ação, quando eu faço uma ação e essa ação não passa a ser só local, mais global, como é que está sendo, isso tem que ser o quê? Tem que ser relevante e tem que ter a participação de todos. Foi isso que eles provocaram e essas Nações Unidas tentaram procurar. E foi o primeiro, um dos primeiros reuniões que ela tentou envolver todo o globo terrestre, ou seja, as nações, todos os governos, e essa ação ela só não tem que ser de meios particulares. Tem que partir agora, ela tem que partir dos governamentais, que são os principais que podem alterar isso. O primeiro foi o quê? Foi o Protocolo de Quioto, que foi assinado em 97, que ele tentava fazer o quê? Amenizar que esses países baixassem a sua redução de emissão de gases em 5,2% ao nível do ano de 1990, que é onde eles começaram a se preocupar com isso. Só que tiveram o quê? Nesse protocolo, tiveram alguns impasses entre quem? Entre os dois principais produtores de gás na camada de ozônio, que são quem? Estados Unidos e China. Esses dois países se opuseram, então esse protocolo não foi atendido. Ou seja, ele foi assinado em 97 e essa proposta era até quanto? Até 2012. Como a gente já passou, eles não se prontificaram e não quiseram essa redução. Foram aí tentar outra coisa, que foi quem? Em 2019, o Acordo de Copenhague, que nesse caso já relatava o quê? Que esses países reduzissem a emissão em 45% do gás produzido em comparação já ao ano de 2005. Ou seja, ele levava em consideração a emissão que os países lançavam em 2005 e tentava reduzir isso em 45%. Outra vez, os países como Estados Unidos e China não acataram essa, esse acordo, essa meta. Aí vem o quê? Outra tentativa que fizeram foi em 2012 com o Rio mais 20, quem está lembrado, foi no tempo, se eu não me engano, foi da Olimpíada que teve esse encontro. Só que nessa questão teve o quê? As propostas, as metas que foram pedidas nesse acordo, foram simplistas e não quiseram e não deram bola para isso. Aí a gente vai ver o quê? E outro caso que a gente pode tratar é o quê? É o ano passado, que o atual presidente dos Estados Unidos, em um pronunciamento, falou que esse acordo provavelmente ele não será atendido e vai continuar do jeito que está, ou seja, a humanidade, ou seja, essa temperatura provavelmente, e levando em consideração esses dois países, não vai se alterar. É o que a gente deve ver mais na frente em alguns gráficos. Passa aí, Paula. Esse aí é um gráfico que mostra o quê? A composição, ou seja, a emissão dos gases no efeito estufa. E 55% são de CO2, que é o dióxido de carbono, o CFC, que é 55 também, que é o... Agora esqueci o nome agora. Carbono. Tá? Eita, clorofluorcarboneto, parece, se eu não me engano, alguma coisa assim. E usa daqui a pouco diz mais onde. O N2O, que é 6% lançado, que é... Ih, rapaz, esqueci. E usa
nitróxido oxigenoso, parece, se eu não me engano, e 15% do CH4. Ou seja, isso são emissões dos gases do efeito estufa. Agora, quem são os responsáveis de lançar esses gases do efeito estufa? Esse gráfico relata os estudos de 2018 que comprova aí que a China, ela é disparadamente a principal emissora de gases de dióxido de carbono no mundo, ou seja, levando em consideração que ela lançou o quê? 11.256 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Isso apenas em 2018. No ano de 2018. Os Estados Unidos estão em segundo, seguido da UE, que é a União Europeia, e vai indo. Esse gráfico, como é de 2018, o Brasil não se encontra. Hoje, o Brasil, se eu não me engano, ele é o sétimo, ou é o sexto colocado em emissão de gases. A gente pode ver também que nesse gráfico o quê? Só apenas a China e os Estados Unidos, ela ocupa o quê? Mais de 70% do gás lançado na atmosfera. Ou seja, só apenas 2 países lançam esse total. E isso é basicamente um absurdo. Isso é devido ao quê? À industrialização, o sistema industrial, querendo sempre a economia ter sua melhor, cada país querendo ser melhor economicamente, e com isso afeta o mundo todo. Dá uma passadinha em Paula. Esse aí a gente vai ver o gráfico de emissão de gases de efeito de estufa por setor em relação ao quê? Em relação ao Brasil, de 90 até 2012 em relação a esse gráfico. E prova o quê? Que a mudança do uso de terra, ou seja, o desmatamento, sempre é o principal ponto no Brasil. Ou um caso que a gente pode relevar o quê? É de 95, o ano de 95, que 77% dos gases lançados pelo Brasil foi em relação ao quê? A mudança do uso de terra. Ou seja, o desmatamento, ou seja, desmatar a área para o setor agropecuário e para a indústria de alimentícia, ou seja, agropecuário, agropecuária e agroindústria. Hoje, aí teve uma diminuição, só um minutinho ainda, teve uma diminuição nos anos 2010, 2011, 2012, mas com o passar do tempo, ele teve aumentando mais uma vez. E hoje, do ano de 2017 a 2018, o aumento, o desmatamento cresceu no Brasil em torno de 3,6%, levando o quê? Que hoje 44% dos gases lançados pelo Brasil é em relação ao desmatamento. Um grande agravamento em relação a isso. E o Brasil, como a gente pode ver, não está tendo controle em relação a isso. E o desmatamento ele afeta nos dois lados, tanto na emissão do gás carbônico, como na preservação. E a floresta, a gente pode ver, é o pulmão, a floresta amazônica é o pulmão da humanidade, que ele faz o serviço de filtrar esse, esse dióxido de carbono em relação ao clima, ao planeta Terra. Filtração, trocar o gás carbônico pelo oxigênio, que é a fotossíntese. Outro caso que eu posso levar é o quê? É, Fala, Ilza. não, é só para ressaltar que a gente fala da quantidade de emissão de gases por indústria, por pessoas, mas a questão das queimadas lidera, né? Essa questão Isso. de emissão de gases tóxicos, porque a quantidade, principalmente em algumas épocas do ano, é muito grande, né?
E outro fator que o pessoal não lembra, pensa que é só a floresta que faz esse serviço, não. A principal fonte de transformar essa parte do oxigênio é que são as águas marítimas. E com o avanço, ou seja, com o aumento da temperatura dos mares, a tendência de as vidas marítimas se diminuírem, se extinguirem, e se essas águas, eita, sai não, 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 essas águas elas morrerem, elas se extinguirem, ou seja, a humanidade está num passo de um colinho. A gente sabe, né, pessoal, é só interrompendo Bira aí, que o processo de fotossíntese ele é essencial para a nossa vida, né? Porque a gente por si só não é capaz de produzir oxigênio para respirar, não. Quem faz isso são as plantas. As plantas é quem transforma o gás carbônico, que é liberado pela gente no processo de respiração e expiração. A gente não consegue respirar. Se a gente for respirar o gás carbônico, a gente morre. Então, quem faz essa transição, quem faz o processo de fotossíntese e a produção do oxigênio que a gente precisa, são as plantas. E aí, à medida que o desmatamento, né, e as queimadas aumentam, a gente vai ter aí uma quantidade de plantas realizando esse processo de fotossíntese cada vez menor, né, e disponibilizando muito pouco oxigênio para a gente, né? Que a gente necessita do oxigênio para respirar, né? Para viver. Mas vamos lá partir para o gráfico das temperaturas. Esse gráfico aí da emissão, ou seja, do aquecimento esperado até 2100, que tudo está fazendo estudo até nesse século, ou seja, até 2100. Aí tem mostrando aí, se os países não atingirem as metas estabelecidas pelas Nações Unidas, ou seja, até 2100, a temperatura da Terra pode aumentar o quê? Entre 4,1 a 4,8 graus. Se seguindo as políticas atuais, essa temperatura ela pode aumentar o quê? Entre 2,8 a 3,2 graus Celsius. E seguindo as atuais promessas, é de quanto? De 2,5 a 2,8. Ou seja, a gente está vendo o quê? Mesmo a gente seguindo as promessas, a temperatura ainda vai aumentar. E a temperatura aumentando, a gente ainda vai ter alguns agravamentos em relação a isso. Mesmo, ou seja, 1 grau, ou seja, 0,1 grau de temperatura aumentado na Terra, a gente pensa que é pouco, a gente pensa que é um número baixo, mas em contexto da Terra, isso é um grande agravamento para a natureza. E a gente vamos esperar o que vai acontecer. Estava previsto uma conferência para o ano 2020, só que devido a essa epidemia, eu não sei como se deu. Vamos para frente agora. Aí está o quê? Uma forma de minimizar esse problema. Conscientizando que, quanto a ele, a busca de soluções junto à sociedade, que também deve cumprir seu papel de responsabilidade perante o meio ambiente, ou seja, isso não é só também da parte do governo, tem que levar em consideração a sociedade, que ela hoje, a maioria da sociedade, ela é irresponsável em relação a isso. Perante o meio ambiente, não desperdiçamos o quê? Não jogamos lixo em vias públicas e participamos de forma de realização coleta seletiva, ou seja, sempre procurando o quê? Seletivar o lixo, ou seja, selecionar o lixo, separar o lixo de forma devida. Da mesma maneira, as grandes indústrias devem o quê? Passar a atuar como responsabilidade social e contribuir de forma efetiva para a preservação do meio ambiente e para um planeta sustentável, adotando postura, comportamentos e ações que promovam o bem-estar do seu público inteiro, interno e externo, contribuindo para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Isso a gente pode ver o quê? Eu digo que a sociedade ela é um pouco responsável, por quê?
A gente pode ver em televisões, em jornais, esse agravamento. Por exemplo, quando chove, tem aquela grande quantidade de chuva, começa a alagar, o pessoal bota a culpa em quem? Eles sempre procuram culpar alguém e nunca se vê. Ou seja, ele culpa o governo que não fez aquele trabalho e não olha a sua parte que jogou o lixo no meio da rua. Ou seja, quando vê a enchente, ou seja, quando vê as águas, levou aquele lixo, entupiu bueiros, entupiu esgoto, e a água não teve o vazamento de água. É isso que a gente tem que levar em consideração também. E as indústrias tentar procurar um meio de visar essa queima de combustíveis fósseis e transformar e utilizar mais o quê? Energias renováveis. E exercer, né, o nosso papel de cidadã e ter responsabilidade social, não é isso, Ana Paula? Falar um pouquinho aqui sobre essa parte específica que engloba toda a temática do nosso evento e o recorte e efeito estufa, que foi voltado para o pessoal da terceira série, e temos aqui vários participantes também de outras turmas, sejam bem-vindos, certo? A gente tem aqui o conceito de responsabilidade social, e precisamos lembrar que esse conceito ele é muito relacionado a empresas. Como já foi falado em alguns momentos da nossa conferência, elas são responsáveis por grande parte das emissões de resíduos, de gases tóxicos e também de produtos que acabam aumentando todas as taxas que nós vimos lá no início. Por isso que é tão cobrado delas e que é tão referenciado a elas a responsabilidade social. Tá? E a gente vai ver um pouquinho desses detalhes. Primeiro, o que é responsabilidade social? Ele é o conjunto de ações e posturas benéficas em relação ao público que tem contato com as empresas ou instituições. Então, a empresa, ela faz esse serviço de ajudar na conscientização, a partir de ações, a partir de representatividade social, porque acabam sendo referência na nossa sociedade, tá? Isso significa que elas buscam o bem-estar de funcionários, clientes e a sociedade sem fins lucrativos, o que diferencia a responsabilidade social da filantropia. Filantropia, gente, aquelas ações de caridade, eventos de caridade, vide eventos produzidos por redes de TV muito famosos, que quem colabora como empresa tem um abatimento fiscal. Então, aí eles têm um ganho, é diferente das ações de responsabilidade social. Eles não vão ter um ganho financeiro, eles vão ter um ganho, em alguns casos, a questão de taxa de emissão de carbono, eles ganham um crédito referente a isso, e também eles tentam equilibrar os ecossistemas. Como assim? Se uma empresa, por exemplo, as empresas de pasta de dente, elas são altamente poluentes, né? Elas têm composições químicas que poluem as águas. Eles geralmente trabalham com reflorestamento. Eles tentam equilibrar os danos causados por seus produtos. É diferente, tá bom? De ações filantrópicas que têm retorno, principalmente financeiro. Para isso, eles precisam implementar as ações que protejam o meio ambiente, principalmente, porque é o ponto central. Toda a humanidade irá viver bem se tivermos um meio ambiente equilibrado. Do contrário, cai o individual, a pessoa ali, e cai todos ao redor, grandes empresas, enfim. Acaba a humanidade como um todo, sem as condições propícias no nosso planeta, tá? Eles devem ter ideias e projetos que visem o bem-estar coletivo. Aí a gente vem com a mudança de pensamento. Eu tenho uma empresa, eu tenho toda uma estrutura corporativa e eu vou usar o meu poder para modificar atitudes como um todo na sociedade em que eu estou inserido. Esse deve ser o pensamento
na hora de fazer ações visando a responsabilidade social. Então, para esclarecer mesmo, ela não tem a ver com se responsabilizar com o que cada pessoa faz, numa situação mais geral do termo, tá, gente? E sim com a garantia do usufruto dos recursos a que tem direito em maior e menor escala. Se eu, dono de uma empresa, exploro muito de determinada parte, eu tenho que dar um jeito de tentar equilibrar esse jogo. Como eu falei, áreas de reflorestamento, trabalho com a questão da limpeza das águas, enfim, algo que faça com que as próximas gerações tenham o direito a usufruir do meio ambiente, assim como as gerações passadas. Acredita-se que a nossa geração é a que tem sofrido mais os danos das gerações passadas, porque, botando aí década de 90, 80, o meio ambiente ainda estava muito mais conservado e as pessoas acabavam tendo mais saúde, tendo mais acesso a recursos, trabalhando de uma forma mais visando a subsistência, principalmente aqui no Brasil. E aí as coisas vêm mudando com o aumento da industrialização, bom? A gente tem que extrair desse conceito de responsabilidade social a responsabilidade empresarial, a corporativa, a socioambiental e a individual, que a gente vai ver cada uma delas para que fique esclarecido para vocês a diferença das ações e atitudes aplicadas em cada uma, beleza? Primeiro, a questão da responsabilidade social empresarial. Ela é a que as empresas usam para assegurar que seus impactos não comprometerão o bem-estar dos indivíduos filiados à empresa, independente de ser funcionário, parceiro, beneficiário, consumidor, a comunidade em geral, para que haja aquele acesso aos benesses do meio ambiente. Isso se traduz numa gestão transparente, ética e preocupada com os aspectos da preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável, bem como a redução das desigualdades. Empresas com esse tipo de pensamento, elas não buscam apenas o lucro, elas buscam também a melhoria da sociedade em geral. O resultado que ela busca não é apenas o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento econômico. Se a sociedade, se a comunidade onde eu estou inserido, tem um desenvolvimento econômico equilibrado, onde todos têm acesso aos mesmos benefícios, a minha empresa sairá ganhando. Porque se eu só atendo determinado público, eu vou acabar em algum momento estagnando a minha empresa e a longo prazo eu tenho perdas. Se todos os empresários pensassem assim, as coisas seriam bem diferentes. Próximo tipo de responsabilidade é a corporativa. Alguns autores dizem que a empresarial e a corporativa devem estar interligadas. Porém, para princípio didático, é mais interessante que vocês vejam essa diferenciação. Porque a corporativa, ela é mais voltada a questões internas. É o benefício do trabalhador, a manutenção de um ambiente corporativo que assegura o bem-estar dos colaboradores, programa de treinamento, oportunidade de crescimento e aproveitamento profissional e afins, preservando a qualidade de vida dos funcionários e do espaço. E aí forma-se uma sociedade dentro da empresa. Existem empresas que trabalham com os dois processos, tanto com a questão da responsabilidade social empresarial, um benefício para toda a comunidade que a cerca, quanto a corporativa, que é o benefício interno. Falando aqui de uma forma mais direta, é quando uma empresa sempre dá a possibilidade de determinado funcionário subir, independente do cargo que ele ocupa no início do seu ingresso ali na empresa, ele pode ocupar cargos mais altos, fazer a sua trajetória trabalhista. Então, é um pouquinho diferente dentro de empresas que têm essa perspectiva de trabalho. Você pode iniciar como a pessoa que tira a cópia e, aos poucos, a partir de treinamento, a partir de melhorias dentro do setor de RH, ir galgando maiores cargos. É muito interessante isso dentro das empresas que têm esse pensamento. A responsabilidade socioambiental é muito importante, gente.
deveria ser comum ter essa responsabilidade em nível empresarial, em nível governamental e em nível individual. Esse é o maior foco dessa nossa conferência, porque quando a gente tem a responsabilidade socioambiental, as práticas são voltadas à melhoria do meio ambiente. Então, eles querem a preservação e a restauração de situações, contextos ambientais, melhorias de ecossistema, para que as gerações futuras consigam também ter acesso a isso, gente. O problema de algumas gerações anteriores era pensar que realmente os recursos naturais eram infinitos. Sim, a gente tem o conceito dentro do estudo ambiental de que muitos são infinitos. Só que o problema é que nós, seres humanos, acabamos quebrando o ciclo de restauração. Está comprovado aí, no período de pandemia, que o meio ambiente tem a total capacidade de regeneração, sem a nossa intromissão. O ser humano é o ser mais poluidor que tem em todos os ecossistemas. Então, se a gente preservar e se não atrapalharmos o ciclo de restauração natural, sim, será infindável uma grande parte dos recursos naturais. Mas enquanto nós continuarmos com as atitudes que foram mostradas pelo Biratã aqui no gráfico sobre o que se prevê para os próximos 100 anos, não podemos esperar uma melhoria, e sim, infelizmente, o fim da humanidade, e o planeta vai demorar um tempo, mas vai se regenerar, e haverão outras raças, outras espécies, que talvez nem tomem conhecimento da existência da humanidade. Eu acho que vocês lembram lá do documentário que eu indiquei para vocês assistirem, quando a gente falou sobre sustentabilidade. E foi deixado bem claro isso. O planeta, ele se regenera. Ele não está pedindo socorro. Enquanto a gente pensar que é ele que está pedindo socorro, talvez as atitudes não mudem. Quem tem que pedir socorro é a humanidade. Entendeu a lógica? Vamos passar aqui. Essa é o tipo de responsabilidade social que precisa diariamente ser tomada. Ela inclui o envolvimento de cada pessoa em relação à comunidade onde vive, o que pode ser expresso como interesse para o que está acontecendo na comunidade, bem como na participação ativa da resolução de alguns dos problemas locais. É o cada um fazer sua parte, a responsabilidade social individual. Eu vou lá e faço a coleta ali do meu lixo, junto o meu lixinho, descarto bonitinho em casa e tento trabalhar junto com os governos para que haja coleta seletiva, para que a gente tenha os processos aí dos 5 R's e que todos esses resíduos tenham um melhor destino e que parem de poluir o ambiente onde nós vivemos, é a prática diária e contínua da preservação. E por que eu falo tanto sobre os resíduos? Porque eles são a maior parte da poluição que a gente vê material. Só que nossa região, ela tem muita prática de queimadas. Logo quando eu comecei a trabalhar aqui na região de Alagoinha, eu sempre pontuava sobre isso, porque quase todos os dias, no percurso para o trabalho, eu via algum tipo de queimada. É uma prática muito comum. E essa prática prejudica a atmosfera, prejudica as pessoas que vivem ao redor, prejudica o solo, prejudica tudo, certo? E aumenta a quantidade de gases nocivos que aumentam o efeito estufa. Bom, é um conjunto, é causa-consequência. Eu faço uma determinada ação e isso gera algum tipo de consequência que pode ser benéfico ou maléfico. Vamos lá. Todas essas questões das ações sociais, né, de responsabilidade social, elas são baseadas também em legislação. Esses dias a gente tem falado muito sobre isso, né? E por quê? Porque as empresas, elas vão pautar os seus projetos de responsabilidade social na legislação. E se cada indivíduo conhecesse a legislação que está aí presente, talvez as coisas mudassem.
a questão da responsabilização a partir dos deveres de cada cidadão, na emissão de gases, na realização de queimadas, na propagação de agrotóxicos, que também prejudica a camada de ozônio, e aí acaba aumentando o efeito estufa, além do envenenamento das pessoas, plantas e animais, além do solo. Então, são algumas atitudes que podem ser revistas. Deu uma falhada aqui, gente, desculpa. Então, vamos lá. O primeiro ponto que traz referência para toda a humanidade, para todo mundo, baseado, sim, em ações da ONU, que, como falou Camila e outros estudantes, é muito importante, I love ONU, mas ela em si, criada em 48, não tem nada destacando o meio ambiente como um ponto prioritário. Mas aí a gente tem as gerações da Declaração de Direitos Humanos, e mais especificamente na terceira, encaixa-se a questão do meio ambiente, porque ela também dialoga com o artigo 3º da Declaração. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, para que eu tenha isso, é necessário um ambiente propício para que eu tenha direito à vida. Se eu não tiver o ar, eu morro. Se eu não tiver água potável, morremos. Se não tiver alimento, morremos. Então, o meio ambiente precisa estar conservado para que haja garantia da vida. Liberdade de ir e vir, se tiver um lugar tendo queimadas, sendo degradado, como eu vou a esse lugar? E a segurança pessoal. Se está tudo sendo degradado ao meu redor, eu não terei segurança. Aí, na Comissão de Estocolmo, que foi em 1972, houve a primeira citação sobre o meio ambiente. Depois, em 1989, na Comissão da Basileia, uma resolução chamada Direitos Humanos e Meio Ambiente foi criada para tratar dos problemas do trânsito internacional e da disposição de resíduos tóxicos e produtos e rejeitos perigosos. Adivinha quem não aceitou? Dou um doce para quem adivinhar. Estados Unidos e China são os principais que rejeitaram aplicar as ações. Eles assinaram, mas não aplicaram, não implementaram em seus planos governamentais. Por quê? Existe a Comissão das Nações Unidas, que nós temos atualmente 192 países, em média, e eles assinam, eles aceitam, mas na hora que é vindo para o país, não é implementado. É aquele do sempre, no papel muito bonito, mas na prática nem sempre, tá? De acordo com o escritório do Alto Comissionado das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, atualmente ao lado da dignidade e justiça, desenvolvimento, cultura, gênero e participação, o meio ambiente constitui um dos 6 temas transversais dos direitos humanos. Temas transversais são temas que estão presentes nos debates, que precisam ser enfocados, relacionando-os com os artigos já existentes, os 30 artigos dos direitos humanos, tá? Outra coisa também, na Rio 92, esse tema sobre meio ambiente, essa discussão voltou com tudo, porque o Brasil é um dos que tiveram modificações visando aí a parte agrária, que iriam, consequentemente, danificar o meio ambiente. Então, por isso que em 92, isso voltou ali à discussão. Infelizmente, estamos aí num processo ainda de melhoria. Infelizmente, também, não parece que vai melhorar muito, né? Falando agora da nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, o que ela traz sobre o meio ambiente? Ela traz um artigo específico, que é o 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo é o mais específico, ele tem 7 parágrafos,
que estabelece os parâmetros legais para que seja cumprido, mas outros artigos acabam trazendo parágrafos e incisos que também se relacionam, certo? Vocês podem, sim, aprofundar as pesquisas de vocês e encontrar esses artigos que citam mais ações visando a melhoria do meio ambiente. Porém, gente, volto a pontuar, tá muito bonito no papel. Daí, o Brasil, depois de 88, criou outros documentos que são específicos para a regulamentação das leis ambientais. Antes disso, já existiram também outros documentos similares a esses. Só que, como houve uma renovação de toda a parte estrutural, política e sistemática do país, esses documentos também foram modificados. Aí a gente tem a citação deles: o Estatuto da Terra, o novo Código Florestal, a nova Lei de Proteção da Fauna, a Política Nacional do Saneamento Básico, que é, como a gente falou, a poluição das águas também afeta a camada de ozônio. A criação, na esfera civil, a gente tem o destaque de 3 artigos. O 584, que diz que são proibidas as construções capazes de poluir ou inutilizar para o uso ordinário a água de poço ou fonte alheia e a elas preexistentes. Aí em Alagoinha é um ponto bem interessante, porque é muito comum a presença de poços artesianos. Então, se for verificado que alguém está tentando fazer uma construção que vai poluir essa água, é crime, de acordo com o Código Civil, tá, gente? A gente tem também a solidificação das leis, como a Lei de Clima Ambiental, a Lei de Recursos Hídricos e a Lei da Política Agrícola. Gente, todas essas leis já mudaram um pouquinho, de acordo com os anos. Vejam que a gente tem leis de 97, 98, né, de sua criação, mas a gente sabe que sempre existem as emendas. E o Código Florestal, que é um ponto muito importante para a conservação de um equilíbrio dos gases na camada de ozônio, foi modificado novamente em 2012 e sempre está sendo debatido a queda desse código pelo atual governo, né? Abre as porteiras. É um termo muito comum nos últimos dias. Olha só, gente. Tudo isso que a gente viu até agora, desde as ações maléficas, aos gases que compõem a camada de ozônio, que estão desequilibrados em suas quantidades, as taxas de tudo isso, as ações que empresas, governos e nós, como indivíduos, podemos tomar, fazem parte do tripé da sustentabilidade, tá? Ele é o resultado de uma organização medida em termos sociais, ambientais e econômicos. Esses 3 círculos aqui constituem o tripé, tá, gente? São medições de caráter voluntário apresentadas nos relatórios corporativos das empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável. Esse levantamento é feito por empresas privadas que querem fazer os seus projetos visando o desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento sustentável está na produção de produtos, que podem ter modificação na sua estrutura, na sua produção química, para uma melhoria das questões ambientais, ou a diminuição dos danos, ou o ato de sanar esses danos, algumas empresas conseguiram. Vai também ter a questão de ações de equilíbrio, como eu falei. Eu estou poluindo águas, eu vou tentar aqui fazer um reflorestamento e vice-versa. Mesmo que não seja onde eles estão causando dano, mas ter um equilíbrio ali ecológico com um pagamento de uma dívida, tá? São essas ações que eles buscam e é muito comum que a gente tenha que pensar fora da caixa na hora de entender isso. Por quê? Olha só, eu tenho aqui como objetivo um mundo mais sustentável, né? A questão da sustentabilidade, da prática de ações e atitudes que consigam alcançar essa realidade que para alguns é inalcançável, mas a gente ainda tem esperança. Os principais envolvidos são as pessoas.
Por quê? Nós tanto podemos melhorar a situação como piorar. A questão aqui do lucro, do que adianta eu ter muito lucro se as pessoas estão sofrendo aí, contaminadas, com tantos resíduos, tanta poluição no ar, nas águas, no solo, tá? E aqui o planeta. Sem o planeta, as pessoas não viverão, as empresas não terão lucro. Por isso que a gente tem que equilibrar os termos sociais, as pessoas, comunidades, sociedades, os ambientais, melhorando a situação do planeta e o lucro aqui econômico. Como foi citado anteriormente, muitas vezes, inclusive agora, no meio de uma pandemia, é focado apenas na parte econômica. Mas, se eu só foco na parte econômica, como fica a qualidade de vida das pessoas e a melhoria do planeta? Ah, mas essa quantidade de pessoas que acabaram morrendo pelo vírus vai equilibrar a gente? Independente de quem foi, uma morte, é uma perda. Queremos que todos sobrevivam, que o planeta esteja de um jeito que todos consigam viver muito bem, ter saúde, ter acesso a recursos naturais e que as empresas lucrem sem danificar tanto o meio ambiente. Tá, gente? Então, esse tripé tem que ser sempre relembrado. Na hora que nós vamos falar sobre ações para a melhoria do meio ambiente, para sustentabilidade, pode ser utilizado também em discussões que falem sobre economia. Se eu tenho um grande crescimento econômico, um grande lucro, mas se para esse lucro eu tive que fazer qualquer tipo de ação, né? Eu tenho que dizer que os fins justificam os meios, qual será o meu retorno no futuro? Se pessoas já têm uma mentalidade, uma responsabilidade social individual muito bem trabalhada, se elas se tornarem empresários, com certeza essas empresas terão uma responsabilidade empresarial muito bem constituída. Por isso que a gente sempre chama a atenção de cada um de vocês, para que vocês pensem nas ações individuais, nas atitudes, nos objetivos que vocês têm, o que precisa fazer pelo caminho, para que quando for no futuro que você consiga realizar seu projeto de vida, estar inserido em determinada organização social, empresarial, você replique as atitudes individuais que tinha anteriormente. Tamires? Oi? Oi? Tá sem áudio. Você Aí faz uma reflexãozinha, né, sobre tudo que a gente já viu e tudo que Paula acabou falando, não é isso? Podem abrir os áudios de vocês para a gente falar um pouco sobre esse esquemazinho aí, ó, que traz todo o nosso debate, tudo que a gente expôs está aí nesse mapa mental, né? Aparece com Paula, mapa mental. Tamires. Gente, então, vamos agora ver aí, os alunos podem abrir o áudio também, falar alguma coisa. Fome o quê, rapaz? Comentários estão bombando aqui no chat. Podem abrir o áudio e falar. Tá dando fome, né? Eu tô sentindo o cheiro da comida da vizinha. Sim, outra coisa que eu posso lembrar que eu estava olhando aqui é esse clima todo, essa poluição toda, esse veneno na agricultura afeta principalmente quem? Uma vida sensível que é essencial para a terra, que é quem? As abelhas. Que eu pesquisando aqui, ela é 70% da agricultura depende dessa espécie. Ou seja, se ela acabar, se ela morrer, está quase sendo extinta. Antes de meu dia eu fico com sono.
que ela sendo extinta, a humanidade basicamente vai ser seguida por ela também, sendo extinguida por ela. Um filme que eu dou exemplo, que é um filme de animação, acho que todo mundo já assistiu, é Bee Móvel, uma história de abelha. Que ela fala que as abelhas se revoltam, pedem entre justiça e pedem o seu recolhimento do mel e para de trabalhar. Aí o das formigas também, né? É. Vida de inseto também remete a isso.